Muito bem, agora que conseguimos colocar dentro da nossa página o sistema datatables.net a funcionar, e reparem que as configurações foram extraordinariamente simples, o que é que nós vamos fazer aqui? Bom, nós, neste caso eu, o que eu vou fazer aqui então é simplesmente eliminar esta componente aqui do PHP, porque ela vai ser substituída então pela inserção dos dados das encomendas, ok? Eu vou aqui novamente ter o print R das encomendas para podermos ter aqui uma referência do que é que nós queremos colocar e assim, de antemão, nós vamos depois verificar quais são as principais colunas dos dados da encomenda que nós queremos usar. E eventualmente, se for necessário alargar aqui o container para um container fluido, é isso que nós iremos fazer aqui. Então, vamos aqui verificar com o F5, que temos aqui os dados. Eu vou pressionar o F12 para ver isto formatado de uma forma mais interessante. E eu tenho aqui o código da encomenda, pode ser interessante. Temos aqui o nome do cliente, é importante. A morada, o código postal e a localidade não é fundamental pelo simples facto de que eu depois, se quiser ter acesso a estes dados, clico na linha e vou entrar num outro quadro que me vai permitir ver essa informação. Tudo isto que aqui está, o e-mail, etc., tudo isto penso que são informações que eu apenas irei ter acesso quando clicar na linha. Eu não quero colocar muita informação aqui. Eu quero saber apenas algumas questões, que é, ok, o código da encomenda, tudo bem, o nome do cliente é fundamental, portanto, o código, nome de cliente. Depois, portanto, eu vou colocar aqui, neste caso, eu vou, ok, vamos ver aqui assim, vamos colocar aqui o Visual Studio Code. E eu vou querer colocar aqui, vou apenas colocar aqui um comentário de PHP, ok? Vamos fazer assim, PHP, ok? Aqui vamos colocar um comentário a dizer que vamos precisar do nome. Vamos colocar o código, porque muitas vezes vão-me enviar e-mails a informar, olha, eu tenho uma encomenda com o código XPTO. Então eu rapidamente consigo encontrar a linha através do código. E a pesquisa através do elemento search, que aqui está, é fundamental neste quadro. Okay? Obviamente que eu poderia carregar todas as informações para o Datatables e definir depois nas suas opções que eu quero algumas tabelas escondidas. Ainda não vou tomar essa iniciativa, eventualmente poderei depois fazê-lo. Mas vamos agora ver aqui o que é importante. Ora bem, o e-mail, eventualmente o e-mail pode até ser interessante, ok? O e-mail pode ser interessante e depois, obviamente, o criado ou o criada em, isto é, quando é que a encomenda foi feita. Então vamos colocar aqui o e-mail, porque o e-mail é de preenchimento obrigatório e, portanto, o telefone não é, e o e-mail pode ser interessante, porque eu chego lá, copio o e-mail e mando um e-mail para a pessoa, neste caso. Ok. Vamos colocar aqui o criada em. Então, são estes os 4 elementos, ou estas as 4 colunas que eu vou usar. Então, eu vou colocar aqui o código. Vamos colocar aqui o nome, ou, neste caso, podemos dizer cliente. Vamos colocar aqui o e-mail do cliente e vamos colocar aqui o data da encomenda. Okay? Agora, o que é que nós vamos fazer aqui no PHP? Vamos, obviamente, fazer um ciclo. Eu vou fazer o ciclo da seguinte forma. JR, eu estou a utilizar os meus snippets, eu já tive a ocasião de referir isso, entretanto eu fiz uma alteração, deixaram de ser o X qualquer coisa, passaram a ser JR de João Ribeiro, mas a funcionalidade está lá toda, é exatamente igual. O que eu quero aqui fazer é um JR de PHP, e quero fazer um for each. E este for each vai percorrer todas as informações das encomendas. Portanto, encomendas, e por cada ciclo vai colocar aqui uma encomenda. Ora, este é um array associativo que contém então todos estes dados que aqui estão. O que nós vamos colocar aqui, ou o que eu vou colocar aqui, é simplesmente isto. É um tr, uma table row, e depois fechar aqui a mesma table row, ok? A seguir, eu vou colocar cada um destes elementos. Portanto, vou ter aqui um tr, aqui é peço desculpa, aqui é um td, ok? E barra td, e aqui vamos fazer um echo de encomenda e código, ok?
Vamos então agora aproveitar aqui o código, ok, verificar se está bem escrito, à partida está. Vamos colocar aqui os outros elementos, neste caso cliente, e-mail e a data de encomenda. Neste caso a data de encomenda é o criada em, ok? Vamos verificar depois como é que ela vem. Ora, é evidente que eu aqui estou a colocar com letras maiúsculas, mas não faz qualquer sentido. Aqui não é cliente, aqui é nome. Às vezes é difícil estarmos a pensar no que vamos dizer e no que vamos escrever, mas penso que agora está tudo correto. Vamos testar. Ok? E reparem então, temos aqui o código da encomenda, obviamente que tem assim este aspecto mais horrível, tudo bem. Depois temos aqui o nome do cliente, temos aqui o endereço de e-mail e temos aqui a data de encomenda. É fantástico, porque, reparem, por acaso, por sinal, aqui as nossas encomendas foram todas registadas no mesmo dia, à mesma hora, etc. Ou mais ou menos à mesma hora. Mas imaginem que nós tínhamos de facto dias distintos. Portanto, o que é que eu posso fazer aqui até para fazermos este breve teste? Eu vou aqui abrir o database, ok? Vou entrar aqui, vou colocar apenas retratos para nós centrarmos a nossa atenção nesta base de dados e na questão das encomendas eu posso ir aqui alterar manualmente os dados, ok? Então eu posso chegar aqui e colocar cada uma das encomendas num dia diferente. Eu vou colocar aqui esta no dia 11, esta aqui no dia 12 e estas duas no dia 13. Ok, vamos colocar aqui dia 13. Portanto, temos aqui 3 dias distintos. O que é que vai acontecer agora quando eu refrescar aqui? Obviamente que as informações aqui vão aparecer já atualizadas. Agora reparem o seguinte, se eu quiser saber quais são as encomendas que entraram no meu sistema mais recentemente, eu posso simplesmente dizer assim, eu quero alinhar isto por ordem crescente ou decrescente. E reparem que esta funcionalidade do datatables.net não está a fazer qualquer requisição à base de dados. A base de dados agora está a dormir, vamos dizer assim. Porquê? Porque toda a informação foi carregada cá para dentro. Neste caso temos apenas 4 encomendas, poderíamos ter 400, não tinha qualquer problema. Eu já utilizei aplicações que carregam, por exemplo, 40 mil registros, ok? E o datatables.net encarrega-se de fazer esse processamento, mas quero chamar a atenção para um aspecto que é fundamental. O processamento pode ser muito demorado se o conjunto de linhas for enorme. E eu, quando digo enorme, estamos a falar na ordem dos vários milhares. Se estivermos a utilizar uma construção de uma tabela que tem, por exemplo, 5, 6, 7 mil linhas, vocês vão começar a ver uma degradação da performance do carregamento da vossa base, da vossa página. Porquê? Porque toda a informação vai ser carregada para a DOM. Depois o sistema de paginação vai esconder as colunas, mas elas na prática vão existir, ok? Então, muita atenção a isso, porque o datatables.net é muito interessante, mas pode, em algumas circunstâncias, ter algum peso na construção da vossa página. Bom, eu tenho aqui então a possibilidade também de colocar assim, eu quero ver todas as encomendas, por exemplo, do dia 11. E se eu verificar aqui qual é o elemento que me pode ajudar a fazer essa filtragem, é colocar simplesmente um traço 11. Eu coloquei o traço 11 por causa deste traço. Se eu colocar 11, eventualmente poderia aparecer aqui o cliente 11, também iria aparecer, ok? Se fosse num dia diferente, ele iria aparecer. Mas eu tenho aqui já a informação das encomendas desse dia. Ou, por exemplo, 13. Ok? Já tenho aqui as informações das encomendas que entraram no dia 13. Obviamente que eu posso acrescentar muito mais funcionalidades àquilo que eu aqui tenho, mas de momento é aquilo que me interessa. Bom, perguntar-me-ão, ok, então mas como é que eu agora clico e faço uma entrada num outro quadro? Bom, isso é muito fácil de fazer neste caso. Porquê? Porque eu posso aproveitar a existência aqui do código e posso colocar aqui um link neste código que, ao ser tocado, vai saltar para uma outra página da área de administração, essa sim que vai conter todos os dados desta encomenda. Uma das coisas que eu gosto de fazer não é propriamente isso, é, por exemplo, acrescentar uma coluna que vai ter um ícone, que pode ser com um lápis, por exemplo, etc. Um ícone qualquer. E esse ícone é que vai ter, então, o link para saltar. Nós vamos fazer aqui uma brincadeira que é propriamente uma espécie de mistura mais técnica e artística, ou vamos dizer assim, técnica e estética, para tornar isto um bocadinho mais agradável. Porque se eu colocar aqui um link, ficaria funcional,
mas se calhar não fica tão bonito. Então vamos fazer aqui uma coisa que é o seguinte. Neste primeiro eco que aqui está e aqui na tabela, nós vamos acrescentar um outro TH. E neste TH nós não vamos colocar qualquer texto, não interessa. Agora aqui no primeiro TH, ou no primeiro TD, peço desculpa, o que nós vamos fazer aqui é colocar um bloco de PHP e neste bloco de PHP nós vamos colocar aqui um botão. Então eu vou fazer assim, echo, button, ou melhor, não vamos fazer um button, vamos fazer um href, igual a qualquer coisa, barra A, vamos colocar aqui uma classe botão, classe btn, vamos colocar aqui o secondary, depois vamos verificar o que é que ficará melhor, eu vou aqui abrir tudo isto, ok? Estamos a formatar aqui o nosso botão, ok? Reparem como é que ele vai aparecer aqui. Eu vou colocar aqui não com teste, mas vamos colocar aqui a letra W e vamos verificar então como é que aparece aqui. Cá está. Reparem como fica muito mais interessante agora este tipo de apresentação. Há depois opções para fazer o alinhamento destas informações a meio. Eu irei tratar disso depois, mas é uma questão mais estética do que propriamente funcional. Esta é uma questão funcional. Reparem como já temos aqui o botão. Vamos colocar aqui um ícone. E eu vou tentar colocar o ícone de core. Isto é, eu vou colocar aqui um i, classe, igual a FA de font awesome, FA pencil, barra i. Vamos verificar o que é que aconteceu agora. Refrescar. O ícone não é aquele, portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Vou ao font awesome e vou procurar por edit. E temos aqui então o pencil. De facto é pencil. Eu não sei se escrevi aquilo mal ou eventualmente não estou a utilizar o font awesome. Será que eu não estou a utilizar o font awesome e esqueci-me disso por completo? Vamos verificar aqui no início. Ok, e de facto eu não estou a utilizar o font awesome. Fantástico. Então o que é que nós vamos fazer? Acrescentar o font awesome. Eu vou fazê-lo aqui por CDN, que é muito mais rápido. Então eu vou regressar aqui ao meu sistema e vou fazer o seguinte, aqui no font awesome, eu penso que existe aqui a CDN no Max CDN, vamos verificar aqui na Max CDN se existe aqui o font awesome. Eu estou em crer que sim. Vamos aqui procurar font awesome. Não sei se ele aqui vai procurar, eu pus, ok, tudo bem. Então vamos colocar aqui, font awesome, ok, font awesome, CDN, para a versão 3.7.0, que eu penso que é aquela que eu quero, ok, não, é 4.70, então vamos colocar aqui no search 4.70, ok, vamos aqui, font awesome, CDN, vamos verificar se conseguimos chegar lá. Cá está, temos aqui então uma referência à utilização do font awesome. Vamos verificar se ele está aqui. Está, portanto, eu vou tentar incluir tudo isto dentro do meu projeto. Vamos colocar aqui um link CSS e aqui vamos colocar a chamada para aquele link, ok? Vamos procurar então agora verificar se com o refrescamento aqui o nosso site já vai conter ali o pencil. Cá está então, muito bem, temos então aqui o lápis. O lápis é no sentido de nós, ao clicarmos aqui, vamos saltar para um quadro que vai conter apenas os dados desta encomenda, ok? É algo que nós iremos fazer já no próximo vídeo desta série.